Saúde no ar. Informação na dose certa. Parkinson é uma doença do sistema neurológico que afeta principalmente o cérebro e atinge muito a terceira idade. 1% da população brasileira tem Parkinson e que pode prejudicar muito a questão motora. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui no programa de hoje, porque também é um problema que atinge o mundo inteiro. E para esse bate-papo, os nossos ouvintes são convidados a participar. Estamos aqui com Ramon Kruszewski, que é neurologista, mestre em ciência da saúde do Centro de Referência Estadual de Atenção à Saúde do Idoso, o CREAS. Bom dia. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado. Espero poder ajudar. Claro, né? Uma pergunta que não é muito comum, uma doença que talvez não seja muito comum, acomete 1% da população, mas que merece uma atenção, sim, até pelo grau de comprometimento que ela vai trazer para o paciente, não é isso? Não só para o paciente, mas se você lembrar que a doença acomete o aspecto motor, o aspecto até emocional, o aspecto intelectual, isso é individual, e a gente está em um momento em que a nossa população está envelhecendo cada vez mais, então o risco de desenvolver a doença aumenta. Então, Parkinson, vamos caracterizar uma doença que já ficou aí conhecida, né? Porque algumas personalidades famosas, inclusive o Papa João Paulo II tinha Parkinson, isso foi muito difundido na época e os ouvintes ouviram muito falar disso. Mas como é que caracteriza, como é que você identifica a doença de Parkinson? Ela é uma doença que tem o critério diagnóstico eminentemente clínico. Então, em primeiro lugar, é um tremor, pode ser assimétrico, rigidez, né, e uma lentificação do movimento, instabilidade postural. Isso é a tétrade utilizada clinicamente. Tem umas características específicas do tremor. Se você lembrar do Papa, ele tinha um tremor de um padrão, né? Outro famoso que teve também a doença é aquele pugilista, Muhammad Ali. Ele tinha um parkinsonismo que a gente chama do pugilista, né? Por microtraumas. E aquele ator de Volta para o Futuro, né? Michael J. Fox, tem também outro tipo de Parkinson, que já é um Parkinson mais hereditário. Então, vamos lá, tipos diferentes, né, de Parkinson. Também tem graduações da forma como a doença vai se manifestar. O Parkinson pode ser mais leve ou mais severo? Perfeito, sim. Há subtipos clínicos. Tem pacientes que evoluem de uma forma mais branda, né? Tem pacientes que evoluem de uma forma mais complexa, com acometimentos de outras áreas além da área motora. Isso influencia muito na qualidade de vida, não só dele, mas também de toda a estrutura familiar. Agora, por que, então, essa doença, as causas, né, comete a população? 1%, quem tem Parkinson, qual perfil? Bom, a causa não está completamente entendida, né? Existem fatores genéticos relacionados e outros fatores ambientais também tentam se relacionar. Vamos, por exemplo, existe o Parkinson, que é o primário que a gente encontra na descrição de James Parkinson. Tem um Parkinson onde tem a característica genética bem conceituada, que são aqueles que apresentam normalmente o Parkinson juvenil, mais cedo, né? Se a gente colocar tudo junto, não só a doença de Parkinson, mas os parkinsonismos, o que é isso? São doenças em que se apresenta similar a Parkinson, né? Com a mesma tríade. Existem outras doenças degenerativas que se assemelham muito, e isso também tem outros fatores genéticos. A gente tentou muito tempo em exposição a drogas, a metais pesados, isso desenvolve também um pouco a doença similar. Então, é uma doença que não vai ter uma causa única, né? Tem outras causas associadas também. Agora, tem fator de risco para Parkinson? Ou algo que pode potencializar a doença? Tem alguns trabalhos demonstrando alguns aspectos, assim. Você vai ver que pacientes que, antes de desenvolver a doença, 20 anos antes, podem ter um transtorno do humor, né? Depressão, está muito associado antes. Tanto que às vezes é dito que aquilo já era um sintoma inicial. Você vai ver uma característica importante na doença, antecipando sintomas, como a perda do olfato. É interessante, isso até que já foi feito trabalho até aqui em Salvador sobre isso. A constipação é uma coisa também muito comum, antecedendo os sintomas motores da doença. Então, Parkinson é uma doença característica específica da terceira idade, ou tem também relatos e pesquisas e alguma coisa na literatura médica que evidencia que também pode ser antes?
Pode sim, pode sim. Temos casos de Parkinson juvenil, que esses são mais comuns, a causa, a etiologia hereditária mesmo, a genética forte. Pode-se falar, ele é uma pessoa pública, Michael J. Fox, que era o ator, ele por sinal tem um Parkinson juvenil, onde tem, além daquilo que a gente comentou, tem aspectos de distúrbio do movimento mais intensos. Ele descobriu porque ele era adotado, né, e não tinha história na família. Quando ele foi ver, os pais biológicos tinham história positiva. Comenta-se por aí, né? Não sei se é verdade, se é verídico, que o Jô também estaria desenvolvendo alguma coisa aí de Parkinson ou outra doença aí similar. Enfim, são doenças que, né, que acabam chegando através da mídia. De certa forma, as pessoas tomam conhecimento, mas precisa ter informação técnica, né? Do que é a doença e como ela pode progredir. E é esse ponto mesmo que eu queria trazer agora. Quem tem Parkinson, qual é a evolução, né? Essa doença pode comprometer o quê? Além do movimento. Bom, como a gente comentou, tem evoluções clínicas diferentes, mas, em geral, o paciente há uma lentificação dos seus movimentos. Risco de queda pode acontecer depois de alguns anos, porque há a perda do reflexo da postura dele. Um pequeno perfil dos pacientes podem evoluir com transtornos comportamentais e emocionais, e outros podem ter até um tipo de demência. Então, assim, são formas e evoluções diferentes, individuais, de cada paciente. Diagnóstico. Como é que a gente fecha um diagnóstico apenas pela observação clínica, o relato do paciente? Como que a gente chega lá? Os critérios diagnósticos definidos para a doença de Parkinson são eminentemente clínicos. Você vai encontrar um paciente que tem um tremor de repouso, tem uma característica do tremor, uma rigidez, né, de membros, uma lentificação dos movimentos, chamada bradicinesia, né, e a instabilidade postural. Só que, como existem causas secundárias, né, isso é o Parkinson primário. Normalmente, se tiver alguma suspeita, a gente complementa com alguns exames, pensando em outras causas que podem estar simulando aquela síndrome parkinsoniana. Não há, pelos critérios, a necessidade ou a exigência de se pedir exame complementar para definir o Parkinson primário. Mas pode ocorrer por esses sinais, sintomas, né, parecidos, que alguém esteja até se tratando de Parkinson sem nem ter a doença, ou o contrário, tem Parkinson, mas o diagnóstico demora de acontecer. Perfeito. Acontece isso, sim. Por isso que é importante você procurar um especialista, né, não só o neurologista, mas um especialista em transtorno do movimento. Isso aumenta a especificidade do diagnóstico. Isso é até um trabalho feito na Inglaterra, porque eles têm um banco de dados de cérebro de pacientes. Então, você consegue atestar que realmente houve aquela degeneração específica relacionada ao Parkinson, pós-mortem, e avaliaram os prontuários antes da morte, quem definiu, quem acertou, quem errou o diagnóstico, e foi visto que aqueles que obedeceram esses critérios e eram especialistas tiveram um grande potencial de resolver. Hoje em dia, existe ainda a título de pesquisa, existe o PET scan cerebral, onde há uma produção e a dosagem da dopamina nos gânglios da base, mas isso ainda é a título somente de pesquisa, que poderia ser um indicador, ou no futuro, né, se... Isso como base para o diagnóstico. Sim. Seria uma tecnologia instrumento que vai auxiliar um instrumento para saber, definir se tem ou não a doença, para evitar esses equívocos, ou que tinha Parkinson, ou que não tinha, e a pessoa perdeu a oportunidade de ser tratada. É isso? Mas seguindo, se você for vista pelo especialista, não tem como ter esse equívoco imensamente, né? Por isso que eu falei desse trabalho anterior. Quando ele segue os critérios e ele é um especialista num transtorno do movimento, né, não só um neurologista, mas especialista em transtorno do movimento, a assertiva diagnóstica dele é muito alta. Né? Essa que é a questão, né? Nós estamos conversando com Ramon Kruszewski. Para você que ligou o rádio agora, está em nossa companhia, ele é médico neurologista e está falando aqui hoje sobre Parkinson, porque dia 11 de abril, né? Agora nesse mês de abril, que é o mês em que a doença vai ser lembrada, já estamos antecipando aqui, chamando a atenção para a necessidade do diagnóstico e do tratamento. E você traz uma questão que é também social, é ter acesso ao profissional adequado para que o tratamento também seja adequado. Aqui não temos, no
estado da Bahia, em Salvador. Queria que você trouxesse essa informação. E você é de um centro especializado para o atendimento dos idosos, que é o CREASE, mas há um centro especializado em Parkinson ou o tratamento é feito lá também? Lá também é feito tratamento para Parkinson. Existem vários ambulatórios na estado da Bahia especificamente para Parkinson. O que acontece normalmente assim, o paciente apresenta alguns sintomas, não só o tremor. Começa tremendo a mão. Pode ser tremor, pode ser uma lentificação, por isso que a gente coloca aqueles sintomas clínicos. E o colega que esteja em dúvida encaminha, né? Vou falar do sistema lá que acontece, encaminha para o serviço e pede uma avaliação, uma opinião frente à suspeita diagnóstica. Mas geralmente as pessoas... triagem. Desculpa, o próprio paciente, o familiar, ele quando aparecem os primeiros sintomas, é rápido, já começa a suspeitar de Parkinson ou não, demora. Qual esse tempo, né, de dizer, não, vamos levar, olha, tem algo estranho aí. Como é que é isso? Bom, por isso que a importância de programas como esse, e por isso que surgiu o Dia do Parkinson, para a divulgação de quais são os sintomas. Quanto mais cedo a gente identificar, melhores são as chances de ter uma evolução saudável para o paciente, né? Então, se você... Antes era mais difícil, mas como você bem falou, Sim. Depois do Papa João Paulo, todo mundo começou a associar aquele tremor, né, com a doença de Parkinson. Outros famosos começam a ter a doença e as pessoas começam a ter mais informações. Isso traz com que você perceba mais cedo, não só o familiar, mas médicos de área clínica básica, né, e transfere paciente precocemente para uma avaliação, uma segunda avaliação, uma opinião. E isso tem auxiliado muito, né, no diagnóstico mais precoce dos pacientes. As considerações finais, então, do Ramon Kruszewski, que esteve hoje aqui com a gente, médico neurologista, ainda sobre Parkinson, fechando a sua pergunta, a sua participação, o que é importante dizer. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de explicar à população. Eu gostaria que vocês não só sempre procurassem informações, mas que tomassem realmente conta de sua saúde, né? A gente está em um momento em que a gente tem que puxar a responsabilidade do bem-estar nosso para a gente exercitar-se, alimentar-se adequadamente, né? Evitar se meter em alguns problemas. Eu vejo muito, e é o ponto que eu gostaria de fechar, é que não é só o paciente que sofre, o familiar sofre muito. E às vezes a falta de conhecimento da doença do familiar faz com que ele sofra cada vez mais, né? E isso agride a sua saúde mental também. Já antecipando com você a celebração do dia para chamar a atenção da comunidade sobre o problema. Ficamos por aqui, voltamos amanhã com muito mais. Obrigada a todos que fizeram com a gente. Se é saúde, saúde no ar. Saúde no ar. Informação na dose certa.